Fala, galera do segundo ano Seduc, tudo bem? Professor Fabrício aqui para mais uma aula. Vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? Para que a gente não se alongue tanto nas aulas. Sei que a gente tem bastante coisa para fazer, exercícios que eu vou passar no final da aula, entre outras coisas, tá? Hoje a gente vai continuar falando a questão, nossa última aula sobre questão de desigualdades sociais antes do trabalho, e que a gente encerra esse tema. A gente já debateu bastante, já falou bastante, já comentou bastante, vocês já pesquisaram, né? E a gente vai fazer uns trabalhinhos nas próximas aulas de pesquisa e uma redação, como já comentei para vocês, ok? Então, seguindo aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da desigualdade, bem rápido e bem sucinto, apenas para que a gente fale sobre esse assunto, para que não se deixe passar, né, a questão da origem, principalmente a origem no Brasil. E depois a gente vai desmistificar algumas ideias. O que é desmistificar algumas ideias? Alguns pensamentos antigos, retrógrados, que a gente tem sobre a origem da desigualdade no Brasil e algumas questões de por que o Brasil não cresce tanto quanto deveria. Certo que algumas ideias são antigas, algumas ideias a gente tem que refletir, e eu vou deixar, obviamente, essa reflexão a vocês, e a gente vai trabalhar nessa questão de criticidade ainda mais neste segundo ano. Certo? Então já vamos compartilhar a tela aqui, os slides são apenas 3 slides, tá? Que a gente vai estar trabalhando, apenas 3, tentei ser o mais breve possível nesse tema, mas é claro que é difícil, né? Porque os temas são muito específicos. Então, quando a gente fala em origem da desigualdade, galera, a gente tem que entender que é um problema de toda e qualquer sociedade no mundo, tá? A desigualdade não basta apenas o país crescer e se desenvolver economicamente, é preciso que todas as pessoas usufruam desse, né, desenvolvimento. Notem que a China é um país grande, um país rico, mas a população vive uma desigualdade, tá? Então, quando a gente fala em Brasil, a desigualdade é herança do período colonial, lá da época que a gente foi colônia portuguesa, tá? Pelo fato da influência ibérica, influência portuguesa e espanhola, tá? Os padrões de posse de latifúndios e a escravidão, isso se perpassou durante o tempo, tá? E todos esses fatores colaboraram para a formação de uma sociedade muito desigual já desde os primórdios da nação brasileira, tá? No quesito social e econômico, tá? Quando a gente fala em, né, período colonial, monopólio de terra e a independência ali em 1822, né, um período mais histórico, tá? E aí, né, inúmeros outros processos, como o processo industrial que se demorou a acontecer, foi acontecer apenas na década de 40, né, no último século, no século 20, tá? Somado também a questão da pobreza, né, sempre tratado com menor atenção pelos governos, né, seja eles estaduais, federais ou municipais, algumas iniciativas tiveram aspectos positivos, questão de Bolsa Família, Fome Zero, auxílio emergencial, como agora está sendo feito, né, mas ainda muito ainda que a gente crescer, né, mesmo na questão da educação, educação básica, universitária, a gente tem aquele contexto de universidades públicas, escolas públicas, né? Podemos observar também que existe uma desigualdade na escolarização das pessoas, tá? As pessoas acabam tendo a maior dificuldade, né? Principalmente as mais pobres têm maior dificuldade de entrar na universidade, tá? Então, sobre essa questão, acho que a gente já falou bastante, então não vou me aprofundar tanto. Quando a gente fala em desmistificar ideias, a gente sair um pouquinho do senso comum, tá, galera? Sair do senso comum que a gente tem, que é, por exemplo, no primeiro deles, inclusive está no livro, esses textos aqui estão no livro, eu vou falar sobre um pouquinho sobre cada um deles, complementando aquilo que o livro didático já traz, e o livro é muito rico nessa questão de trazer criticidade que a gente crie, né? E muitas vezes a gente já ouviu, o Brasil é muito grande territorialmente falando e por isso é difícil ser administrado. Será que é isso? Será que realmente porque o Brasil é grande, ele fica difícil de você administrar ele? Será que é um fator? Acho que não, né? O Brasil é o quinto maior país do mundo, galera, né? E sua dimensão territorial não pode ser um obstáculo para seu crescimento, tá? Exemplos como Rússia, Canadá, Estados Unidos, China, que são países maiores territorialmente falando do Brasil e que na maioria deles se desenvolveram, né? A China, por exemplo, passando por um processo econômico de expansão enorme, caminhando a passos largos para ser a maior economia do mundo, né? Os três restantes, como a Rússia, um poderio militar enorme, tá? E é um país gigante, né? Que cuida das suas fronteiras, tá? E países, né, quanto o Canadá, tem um desenvolvimento socioeconômico enorme, com a sua população tendo uma qualidade de vida grande, né? E os Estados Unidos, além de ser um país, né,
o maior país, a maior nação do mundo, é um país desenvolvido economicamente. Questão de escolarização, um país desenvolvido. Questão de industrialização, é o país mais industrial do mundo, né? Dá pau a pau com a China, digamos assim, né? E um poderio militar, né? Como a gente já sabe, né? É o país com o maior poderio militar do mundo. Queiram os outros países, não queiram. É claro que com o contexto de Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas não vem ao caso. A gente está falando sobre o obstáculo para um país crescer ou não, ou ser administrado ou não. Notem que esses países são bem administrados, tá? Existem desigualdades mais em menor escala, né? E né, mostra que ter grandes territórios não é um obstáculo para que você vire uma grande nação e diminua as desigualdades. Quando você tem um território grande, você tem que aproveitar bem esse território, né? E é uma vantagem, né? Você ter um território pelo fato de os outros países não terem condições, né? Principalmente na produção de produtos, sejam de bens, né? Duráveis, não duráveis, alimentação, né? Agricultura, tá? E pode concorrer favoravelmente pela economia e a condição de vida da sua população. E é justamente o caso do nosso país. Nós temos essa possibilidade, certo? Porém, não é bem aproveitado. Temos também outro fator importante que é a água. Temos quase 12% de toda a água potável do mundo, tá? Água doce superficial, né, do mundo, água em rios, tá? É muito, né, muito administrado na Amazônia, né, na bacia amazônica, tá? E somente esse dado já coloca o Brasil como uma posição extremamente estratégica e extremamente visada no contexto global, tá? Então, por esses e outros motivos, né, a água, a agricultura, commodities, né, soja, grãos, né, questão de bovinos, ovinos, que a gente já comentou em sala também. Então, a gente conclui que a existência de um grande território pode ser uma vantagem, é uma vantagem, os países se aproveitam disso, principalmente os que se desenvolveram. Entretanto o Brasil, né, é pelo fato de ser mal administrado, e isso eu não estou falando do governo atual, estou falando de todos os governos que vêm se trabalhando até o contexto atual, certo? Outro contexto que a gente vê também em questão territorial é a questão de população. Existem pessoas demais no Brasil e por isso é difícil de se administrar. Isso é uma falácia, isso é uma mentira também, tá? Muito ao contrário, né? Esse ter uma grande população pode ser um ponto bem positivo. Você tem uma força ativa na questão de trabalho, você tem muitas pessoas contribuindo na previdência, você tem muitas pessoas trabalhando, e isso faz que a tua economia acabe girando, construído um PIB maior, né, um produto interno bruto maior, com que as pessoas tenham mais dinheiro para se investir, tenham uma melhor qualidade de vida, tenham o poder, né, de paridade de compra grande, né, que é o PPP, criem o PIB, né, como já falei para vocês, cada vez maior, né, e que criem e gerem desenvolvimento entre as pessoas, tá? Outra questão, quando a gente fala em pessoas, né, a gente tem que falar em população, a gente tem que levar em questão o desenvolvimento econômico das pessoas, né, e isso a gente vê que no Brasil é uma questão social, né, muito difícil, né, e aí a gente vê, né, que quanto mais pessoas, mais hospitais, mais políticas públicas, mais e mais, como já comentei em sala para vocês. Mas, se essas pessoas, essa população forem bem administradas, isso é um ponto muito positivo para o país, tá? Porque você potencializa, né, como essas pessoas podem, né, se utilizar desses bens comuns, dessas riquezas que o Brasil tem na questão territorial e na questão populacional. No Brasil é um problema, né, pelo fato de que é uma população grande e a gente não tem bons governantes no poder, e não é uma crítica ao governo atual, como já falei, é uma crítica a todos os governos, tá? E essas comparações são feitas para vocês notem como a desigualdade poderia ser diminuída no Brasil, tá? Então, seguindo aqui, já comentei várias coisas para vocês, tá? Essas questões de falta de serviços básicos é um problema social, principalmente de qualidade, né? Mas existir pessoas demais não é um problema. Notem também, voltamos a países populosos, como os Estados Unidos, 330 milhões de pessoas, um território um pouco maior que o brasileiro, mas é um país muito desenvolvido, com sua população desenvolvida, certo? Outra questão também, que a gente fala também, investimentos em grandes obras geram grande desenvolvimento, em partes sim, em partes não. Quando a gente volta um pouquinho, a gente tem que relembrar um pouquinho da história, lá no período militar, ou lá na crise de 29, certo? O início da industrialização brasileira, mas principalmente na era militar, com as grandes obras, com as grandes questões iniciadas pelo governo, geraram desenvolvimento? Em partes, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pelo fato que muitas das obras foram
superfaturadas, corrupção, né? Muitas delas não terminaram. Cito algumas delas aqui: rodovia Transamazônica, que foi caríssima para o Brasil. O Brasil teve que pegar investimento internacional para custear essas obras, né? Então, o que acontecia na época do período militar, né? Ou a partir da década de 60, com Juscelino Kubitschek? O Brasil queria investir em obras no seu país, queria desenvolver o país, gerar emprego, gerar renda, porém, ele não tinha esse dinheiro para isso. O que ele fazia? Pegava investimento internacional, empréstimos, e isso encareceu muito o custo de vida brasileiro e deixou o país muito endividado, certo? Falo que está no livro ali, para não me alongar muito e até para vocês terem acesso. Rodovia Transamazônica, né? Um projeto de interligar o Brasil, né, de norte a sul, digamos assim, né? A obra não foi concluída, mas ali foram gastos 1,5 bilhão de dólares na época, tá? Então notem que o custo foi muito alto, não gerou emprego, não foi terminada, né? E ainda o Brasil ficou devendo no contexto internacional, certo? Outra aqui, usinas nucleares de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tá? Custou na época 308 milhões de dólares, tá? No contrato, mas fala-se no final dela para construção 9 bilhões, né? Isso é o custo do governo, tá? E ainda, né, agora no governo atual é que ela foi terminada, tá? Outra questão, usinas hidrelétricas, né? O governo militar também teve a questão da energia, né, para se criar usinas de criação de energia brasileira, só que muitas delas tiveram inúmeros problemas, né? Principalmente ambientais, de planejamento, né? Aqui tem 3 delas, né? Hidrelétrica de Itaipu, né, que por muito tempo foi considerada a maior obra do mundo, a maior usina hidrelétrica do mundo, talvez essa aqui deu certo, mas as outras duas, de Tucuruí e de Balbina, no Amazonas e no Pará, foram problemáticas, né? Custaram muito e tiveram tragédias ambientais. Na de Tucuruí, inclusive, quando ela, né, quando ela terminou, ela não demonstrou a competência para que ela tinha sido construída, né? E milhões de toneladas de madeira acabaram ficando submersas, né? Um desastre ambiental, né? Porque teve que remover a floresta dali, então problemas ambientais, né? Essa questão do choque do petróleo também, né? Foi pós ali, era Vargas, né? O petróleo é nosso, aquelas frases, né? De o Brasil produzir o seu próprio petróleo, produzir o seu próprio combustível, né? E aí vem, depois que existiu uma alta no preço do petróleo, principalmente dos combustíveis e seus derivados, seja o plástico, né? Desenvolvimento também da substituição da gasolina pelo etanol. O etanol, para quem não sabe, é o álcool, né? Produzido a partir da cana-de-açúcar. O Brasil é um produtor enorme, né? Então é o mais chamado de pró-álcool, né? E embora na década de 80 o programa de álcool tenha quase desaparecido, porque os carros, a maioria deles são a combustão é a gasolina e não a álcool, né? Porque o álcool ele gasta um pouco mais de gasolina, tá? E aí se teve, né, uma construção, né, em massa dessa questão e acabou não dando bem certo no Brasil, né? Ali até tem um texto em azul, peço que vocês leiam, que é o choque do petróleo, né, que acontece em 1973, 74, né, no governo Geisel, né, que é um governo militar, né, e que os preços do petróleo aumentaram quase 800%, no auge da Guerra Fria, países, né, usando o petróleo para, né, os seus países, e aí acabou aumentando, a criação também da OPEP, o Brasil não participava porque não era um produtor de petróleo, tá? Então, final da década de 70, né, mais precisamente, veio o mundo inteiro foi abalado por essa questão de petróleo caro, e aí vai encarecer os produtos. Notem que hoje nossos produtos são caros. Por quê? Porque o combustível é caro, o diesel é caro, a gasolina é caro. Dificulta o transporte. Notem que já tivemos aqui no Brasil também a questão da paralisação dos caminhoneiros, né? Muito apoiado da população e com certeza, né, para diminuir os preços, tá? E aí ele, né, com essa crise do petróleo, né, na década de 70, se buscou novas opções, como a questão do pró-álcool, né, a cana-de-açúcar, mas, como a gente sabe, não deu tão certo, então eu peço que vocês leiam também essas questões aqui que eu estou passando para vocês, tá? Esses projetos, né? Outra questão também, muito importante, que não deu certo no Brasil, é a ferrovia do aço, né? A questão de criação de ferrovias no Brasil, transporte de trem. Mas, como a gente sabe, o Brasil é um país que transporta suas mercadorias via majoritariamente a caminhões, né? Isso encarece um pouco o produto final, tá? E foi planejada, né, para
interligar a criação de jazidas de ferro de Minas Gerais e os outros mercados, e depois de gastos mais de 2 bilhões de dólares, a ferrovia, né, que foi privatizada, que quer privatizar, né, levar essas ferrovias à iniciativa privada, a empresas, tá? Ligando apenas algumas cidades de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, e esse foi, talvez, né, para muitos estudiosos, o projeto mais desastroso da era militar, dentre inúmeros que a gente pode comentar, que tem alguns, tem 9, mas a gente pode citar inúmeras tragédias com o nosso dinheiro público. E aí o que vai acontecer? Quando você utiliza o dinheiro público de uma forma que, né, não é bacana, utilizando dinheiro de mercado internacional, você vai criar uma dívida externa enorme, certo? Notem aqui, né, que a gente, na época militar, criou uma dívida externa enorme, tá? Tem uma tabela aqui na página 18 e 19 que vai mostrando a tabela da dívida externa brasileira, tá? E que a dívida na era militar foi enorme, tá? Enorme, e o Brasil ainda existe uma dívida pública e privada, né? Mas principalmente na pública você acaba endividando o país, você vai criando inflação, você vai criando problemas sociais, né? Desigualdades, que é o tema da nossa aula, tá? Acontece também que a década de 80, né? A UFMI acabou cobrando esse brasileiro, né? Outra coisa que acontece, além da inflação, recessão econômica, que é a diminuição do consumo interno, que as pessoas param de comprar, direcionamento da economia interna para a exportação, as empresas e indústrias acabam preferindo vender produtos, tá? Logicamente, com esses problemas, né, vai gerar baixo crescimento econômico, migração das pessoas, tá? Alto desemprego da sua população que fica e expansão de submoradias nos grandes centros, como as favelas, né? Aquela expulsão, aquela repulsa das pessoas dos centros das cidades, certo? Então, aqui para a gente estar comentando também, né? Outra questão também que a gente fala que a década de 80 foi uma década perdida, foi o final da ditadura militar. E é claro que é difícil um país se reerguer depois de uma ditadura longa, né? E que teve problemas para o Brasil, certo? Outra questão aqui também que muita gente fala, o Estado atrapalha o desenvolvimento econômico. Isso é verdade? Em parte também, né? Esse modelo neoliberal que a gente vê hoje, até tem vários conceitos de neoliberalismo, Estado mínimo, né? O Estado não interferir nos problemas sociais e econômicos da população, tá? E aí é um pouco complicado, né? A gente nota que o Estado tem que ter a mão forte na questão do governo, né? Principalmente na sua população. Vivemos num país, né, que a desigualdade é enorme, a desigualdade de renda, ela aflora nosso país, tá? E o Brasil vem desde 2000 da década de 2000 um combate muito grande, né, um investimento federal no combate à pobreza e à desigualdade, tá? Então, o Estado ele não atrapalha, ele tem que ter a mão forte, somos um país grande em território e população, tá? Países que desenvolveram, investiram muito em políticas públicas, querem um exemplo clássico, Canadá investiu em muitas políticas públicas, mas em contrapartida em aumentos de impostos, mas a população tem um bom desenvolvimento, tem uma boa qualidade de vida, tá? E para finalizar aqui, as desigualdades regionais criam empecilhos ao desenvolvimento. Isso é a questão de regiões do país. A gente já fez uma pequena pesquisa no caderno sobre isso, mas a questão regional, por exemplo, o Nordeste atrapalha o Brasil pelo fato de que eles não trabalham, é muito pobre, não tem indústrias. O Norte, porque as pessoas não têm condições sociais e atrapalham o Sul e o Sudeste do país. Isso não é real, tá? Isso não é uma questão que seja um empecilho para o desenvolvimento. O país, quando ele cresce todo, né? É claro que alguns lugares são mais industrializados e a população tem um poderio econômico maior, é claro, mas quando você desenvolve, você tem que desenvolver um todo, tá? Então, quando a gente fala em diferenças socioeconômicas regionais, a gente precisa entender que elas existem entre as regiões e também dentro das regiões. Notem que, por exemplo, o sul do Brasil é considerado a Europa brasileira, né? Mas dentro de Santa Catarina a gente tem muita pobreza. Por exemplo, a região serrana é a região com menor IDH, tá? Então a gente não pode estabelecer que é uma questão regional. Então, beleza, separa a região serrana e deixa o resto de Santa Catarina se virar sozinho. Não é assim, né? Quando a gente cresce, a gente tem que crescer todos juntos, tá? Então, essa questão ele fala ali no livro também sobre o determinismo, né? Deixo ali a leitura para vocês também, tá? Então, dessa forma, né, as diferenças econômicas
né, no mesmo espaço geográfico, elas atrapalham, principalmente países que foram colônias, tá? Antigas colônias tiveram um amplo desenvolvimento após a sua independência, né? Foram submetidas ao desenvolvimento e colonização de povoamento, tá? A situação oposta dos países subdesenvolvidos que sofreram a colonização de exploração, como o nosso caso, né? Por isso, a integração econômica ela é importante e a gente tem que entender que por que o Nordeste é mais pobre que o Sudeste, né? A gente tem que entender essas questões para que se não crie a xenofobia, o preconceito, achar que as pessoas do Nordeste não trabalham e que é muito pelo contrário, as pessoas trabalham e trabalham muito. Quem já teve a oportunidade de ir para o Nordeste, como eu já tive, a gente vê que as pessoas lá não estão lá deitadas numa rede, descansando, como muitas pessoas pensam. Tá? Fatores como o clima dificultam, fatores como, né, a educação, como a falta de indústrias, a falta de empregos, afloram ainda mais essa questão de pobreza maior em uma determinada região. Mas somos todos um país só e temos que crescer juntos. Existem desigualdades regionais? Muitas. Existem desigualdades regionalizadas? Muitas. Dentro de um mesmo estado podem ter diferentes desigualdades? Muitas. Já falei a região aqui serrana, que é a mais pobre de Santa Catarina. Beleza? Já falamos sobre várias coisas, agora eu deixo para vocês, né, o exercício da página 25, 26 e 27, como eu quero que vocês façam. Por exemplo, coloca lá no caderno, exercícios, página 26 e 27, questões de Enem e vestibular, como título. Pergunta número 1, a resposta correta é a letra A. Você coloca letra A e coloca a resposta. Fazer parte do mundo tropical, vírgula, mas ter um crescimento urbano semelhante ao dos países temperados. Eu quero que vocês respondam essas questões, colocando apenas a letra e a resposta correta. Não precisa copiar as perguntas, ok? Combinado? Tranquilinho? Na próxima semana vamos fazer um trabalho, que é a redação, e um trabalho sobre os países, tá? Eu vou bolando um trabalho sobre os países de vocês, até para a localização socioespacial de vocês, tá? E espero que essa aula tenha, né, sido rápida, né, que vocês tenham entendido os conceitos que eu falei para vocês. E peço que vocês façam os exercícios no caderno que eu vou cobrar como nota isso um dia de vocês. Ok? Tranquilo? Fica meu abraço, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Se forem sair de casa, só saiam para serviços essenciais e se Deus quiser a gente vai estar em aula presencial novamente. Beleza? Um abraço, professor Fabrício, fiquem com Deus e até a próxima.